Olá, pessoal, tudo bem? Então, nós estamos aqui hoje para iniciarmos o estudo. Mais um estudo do nosso livro. O marxismo ainda é útil, do Frei Beto. Então, nós paramos analisando os modos de produção. E analisando os modos de produção, é importante a gente entender que a sociedade se organiza a partir da forma que ela produz, que ela organiza a forma de produzir. Então, nós passamos pela forma de produzir lá do mundo primitivo, a forma de produzir, né, do escravismo. Vamos entrar agora no entendimento do que é o modo de produção asiático e o modo de produção feudal, para depois a gente entender esse modo de produção capitalista, que é o que a gente vive hoje. Boa tarde, Elza. E o modo de produção socialista, que seria a contraposição, a possibilidade de ter uma sociedade mais igualitária, vamos dizer assim, do ponto de vista da forma de repartir aquilo que a gente produz, né, de viver bem, vida plena e saúde. Bom, nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Estamos lá então no modo de produção asiático. O livro nos descreve, voltando aqui para entender, é um livro que ele aborda, né, as temáticas, a discussão dentro de diálogos, né, de alunos e alunas, de estudantes de uma escola, para tornar o livro e a compreensão mais didática, mais acessível, né, mais popular, uma linguagem mais fácil de entendimento, tá certo? Vamos acompanhar comigo. O modo de produção asiático, como todos os modos de produção, não existiu apenas em um momento da história. Cada modo de produção pode ter existido em épocas e lugares diferentes. O modo de produção primitivo existiu nos primeiros tempos da humanidade e também entre os índios, que ainda não tinham encontrado os brancos. Então, os nossos indígenas, eles viviam no modo de produção primitivo, né? Dentro da lógica da caça, da coleta, do nomadismo, tá certo? Da mesma forma, o modo de produção escravista predominou na Grécia de antes de Cristo, no Império Romano do tempo de Cristo e também no Brasil do século XVI a XIX. O modo de produção asiático predominou em locais e momentos históricos diferentes, na China, na Índia, no reino etrusco, que é a atual Itália, na Europa diante de Cristo, entre os incas do Peru e também na África do século XIX. Então, modo de produção asiático, obviamente, né? Asiático porque ele está ali presente em países da Ásia, mas ele é sentido, percebido também em outros lugares, como por exemplo na América Latina, né? Ali no Peru, entre os povos incas e também nos povos da África do século XIX. Um exemplo, que é o Egito Antigo. O Egito é um grande deserto cortado pelo rio Nilo. Nós sabemos na história a importância do rio Nilo. Não fosse o rio, a comunidade ali no entorno não se desenvolveria, né? Para aproveitar bem as terras férteis perto do rio, os egípcios tinham que evitar as cheias que alagavam as plantações. Construíram então uma rede de canais de drenagem e irrigação. Não podia, porém, ser obra de cada pequena família de agricultura ou de agricultores. Foi preciso criar uma instituição política capaz de organizar e centralizar esse trabalho, que é aí que nasce o Estado.
controlado por um rei, o faraó. Isso aconteceu por volta de 3000 antes de Cristo. Então veja, o Egito, um modo de produção asiático, esse é o modelo, tá? Então ele vai centralizar essa produção, quer dizer, aonde? Na presença de um dominador central que vai ditar as formas como deve ser, que é o rei, ali no caso, o faraó. Nós estamos falando de 3000 antes de Cristo. As instituições políticas, como o Estado, refletem os interesses econômicos existentes na sociedade. Nós sabemos que o Estado, essa formulação está lá, né? Mas é o que nós temos presente de entendimento ainda hoje. Em geral, o modo pelo qual os homens e mulheres se organizam para produzir os bens necessários à vida, modo de produção, modo como a gente se organiza para produzir os bens necessários, é chamado então modo de produção. Determina a forma de organização política adotada por cada sociedade. Então, de acordo com o modo de produção que são o quê? A forma de produzir os bens necessários à vida, é que determina qual tipo de organização política tem aquela sociedade. Por isso que a gente precisa entender o que é e como se dá um modo de produção. Uma característica do modo de produção asiático, encontrada também no Egito, é que as comunidades agrícolas não eram proprietárias de terras. As comunidades agrícolas não eram proprietárias de terras. Não havia propriedade privada. As terras pertenciam ao Estado, que racionalizava o sistema de produção. Se as terras pertenciam ao Estado, então era uma lógica de Estado mais presente na economia, pode-se dizer. Só que tem um detalhe diferencial, que é um rei centralizador e, ao mesmo tempo, com poder divino. Então, nós temos ali um modelo teocrático, mais autoritário do que o autoritário. Veja, não havia propriedade privada, as terras pertenciam ao Estado, que racionalizava o sistema de produção. Graças a essa racionalização, nem todos os trabalhadores precisavam produzir alimentos, pois havia o excedente da produção. Esse excedente permitia que muitos trabalhassem em obras de irrigação, na construção de túmulos suntuosos, como as famosas pirâmides do Egito, e que integrassem o exército. Então, nem todo mundo ia para a produção, alguns iam fazer outras tarefas, certo? Alguns povos estrangeiros que viviam no Egito eram tratados pelo Estado como escravos, principalmente os capturados de guerra eram todos escravizados, né, gente? Assim teria ocorrido com os hebreus no tempo de Moisés, cerca de 1200 anos antes de Cristo. Tudo indica que o dado de hebreus escravos no Egito é mítico, né? A tirania do Egito sobre o povo hebreu, vamos lá entender isso. Subiu ao trono do Egito um novo rei. Ele disse ao seu povo: Vede, os israelitas tornaram-se mais numerosos e mais fortes do que nós. Vamos, precisamos tomar medidas contra eles e impedir que se multipliquem. Não para acontecer que, sobrevindo uma guerra, se unam com os nossos inimigos, combatam contra nós e se retirem do país. Estabeleceu sobre eles feitores para sobrecarregá-los de trabalhos penosos. Eles construíram para o faraó as cidades Pitom e Ramsés, que deviam servir de entrepostos. Quanto mais os subjugavam,
tanto mais eles se multiplicavam e se espalhavam, a ponto de os egípcios os aborrecerem. Impunham-lhes a mais dura servidão e amarguravam-lhes a vida com duros trabalhos na argamassa, na fabricação de tijolos, bem como com toda sorte de trabalhos nos campos e todas as tarefas que lhes impunham tiranicamente. Sabe onde está esse trecho? No livro do Êxodo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, para entender essa, tirania aí sobre o povo hebreu. A força, então, do poder teocrático, como eu disse, as terras, o Estado é que controlava, mas era um Estado teocrático. Quer dizer, o poder do rei, do faraó, era um poder divino. E quem era, que iria naquele momento, tamanho temor a Deus, a divindade, questionar, o faraó. Os meninos se encontraram reunidos na lanchonete quando entra o professor Carlos. Professor, diz Joca, precisamos de sua ajuda. Pois não, Joca. Estávamos lendo sobre a vida no Egito, o Egito Antigo, e ficamos com uma dúvida. Que dava ao Estado tanto poder? O Estado, Joca, era o faraó. Como nas antigas monarquias, o Estado era o rei. Seu poder não era propriamente econômico. Embora fosse dono de todo o país, também não era um poder propriamente político, apesar da identificação entre o Estado e o faraó. Luciana pergunta intrigada. Então, de onde vinha todo esse poder econômico e político? Vinha do poder ideológico, ou seja, da ideia plantada na cabeça do povo de que o faraó era Deus. Se ele era Deus, então tudo era dele, a terra e o povo, explica o professor. Um poder nada democrático, comenta o Ala. Ao contrário, era um poder teocrático, explica Carlos. Teo quer dizer Deus, um poder divino. De fato, o faraó era uma pessoa de carne e osso, como outra qualquer, mas ideologicamente estava revestido de caráter divino, um ser sacralizado. E sabia muito bem manipular essa ideia plantada na cabeça do povo. Dizia-se filho do sol, o deus Ra. Quase não se mostrava em público. Ao mostrar-se, cobria-se de joias e símbolos sagrados. Era ele quem dirigia toda a religião dos egípcios e mandava construir templos. Bem, daí você percebe o poder, então, que tinha o Estado na definição, daquela forma que, então, iria ser conduzido o processo de produção, correto? O Estado não tinha propriedade privada, era tudo do Estado, tudo estatal, vamos dizer assim, Porém, tinha um governante que ele é que dizia como seria e por quê. E quem trabalharia e quem não. Quem faria, quem participaria da classe, sacerdotal, da pirâmide lá no topo e quem ficaria na base dela. Então, era nada de democrático, tá bom? Aí ele falou na questão da ideologia, uma coisa importante da gente entender, O que fazia com que o faraó tivesse tanto poder era o que? A ideologia, a ideia plantada na cabeça do povo de que o faraó era Deus. Então, o que é ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias que temos na cabeça
ideias políticas, morais, estéticas, religiosas e etc. Todo mundo tem ideologia. Então não dá para essa coisa de alguém falar assim, não tenho ideologia. Tem. Até quem diz que não tem, tem. Está falando de um lugar ideológico. Ideologicamente posicionando. Tá certo? Mas nem todos sabem ou admitem que tem. A ideologia é como os óculos que ficam na frente dos nossos olhos. Quem usa óculos, como eu, enxerga melhor as coisas quando os tem diante dos olhos, mas não enxerga os próprios óculos, que a gente vê só essa imagem refletida dele, né? Mas aqui eu não consigo vê-lo. Assim, a ideologia, em geral, não temos consciência da ideologia plantada na nossa cabeça, certo? Quem planta essa ideologia em nossa cabeça? A educação familiar, a escola, a televisão, as redes digitais, os jornais, a moda, o cinema, a igreja e etc. Como essas instituições em uma sociedade desigual são, em geral, controladas pela classe mais poderosa, a ideologia predominante nessa sociedade costuma ser a da classe que detém o poder. Por isso que qualquer ideologia que interfira, que subverta a ordem dos poderosos, né? Qualquer outra ideologia, eles vão tentar massacrar, eles vão tentar desqualificar, eles vão tentar dizer que esta é a perniciosa. Percebe? Então vejo jornais, TVs, rádios, redes sociais, por isso que a gente precisa filtrar para saber qual é a ideologia dominante e qual é essa que está tentando, né, conduzir realmente, para antes da gente ficar falando por aí que é professor e professora que fica doutrinando alunos e alunas em sala de aula, não é mesmo? Porque essa é uma das maiores falácias que a gente já ouviu dizer nessa sociedade. Mas por trás de uma fala dessa está toda uma ideologia, né, que não quer que alunos e alunas sejam conduzidos para um critério de criticidade, para uma lógica de questionamento desse status quo atual que prevalece. Nós já vimos em um dado recente, né, que os ricos ficaram mais ricos ainda nessa pandemia. Então, são esses, né, dessa ideologia que massacra, que oprime, que nós queremos levantar o povo e que as pessoas estão dizendo que a gente é que não presta e que nós é que queremos dominar. Não é bem assim, não é mesmo? Bom, quem planta essa ideologia então na nossa cabeça? É a família, a escola, a televisão, as redes digitais, os jornais, a moda, o cinema, a igreja. Não podemos esquecer isso, tá? Como as instituições em uma sociedade desigual são então controladas pela classe mais poderosa, não é mesmo? Ideologicamente predominante nessa sociedade costuma-se o quê? Essa classe deter o poder. Por isso que há moradores da favela que, conformados, acreditam que sempre haverá ricos e pobres, porque ideologicamente já colocaram isso na cabeça deles, certo? A ideologia produz em nós uma escala de valores e um modo de agir. Em uma sociedade desigual, em geral, a ideologia encobre a realidade e nos faz pensar, por exemplo, que a miséria do Nordeste é fruto da fatalidade ecológica da seca, ou que a inflação é um balão de oxigênio com vida própria e que nem os mais competentes economistas conseguem dominar. Há, porém, uma ideologia que ajuda a descobrir a realidade.
fazendo-nos vê-la assim como um mecânico vê um carro, por dentro, conhecendo toda a engrenagem e os mecanismos de funcionamento. Sabe como chama essa ideologia? É a ideologia dos oprimidos, que é temida pelos opressores. Por isso que eu estou dizendo a vocês que muitos, aqueles que oprimem os grandes poderosos, eles não querem que a população perceba que é oprimida por eles. Então, quem já percebeu isso, né, quem tem o olhar de mecânico e consegue ver por dentro dessa engrenagem, faz o quê? Tenta mostrar para o povo, como nós, professores e professoras, aonde que está o problema de fato. E aí, quando nos descobrem, tentam dizer, não, aquele lá, este é comunista, este não quer deixar a sociedade capitalista funcionar, é esse que tem que ser combatido. Isto, gente, chama lavagem cerebral. Muito cuidado com esses, que esses sim são perigosos, porque não quer deixar que a gente tenha o quê? Conceito, consciência. E consciência é que vai fazer a gente o quê? Subverter, né? Descobrir uma outra realidade para tentar mudá-la, tá bem? Bom, vamos entender então a estrutura social do modo de produção asiático. A estrutura social lá do Egito, que é o nosso exemplo de modo de produção asiático, do Egito Antigo, era como uma escada bem hierarquizada. Começava lá embaixo pelos camponeses, obrigado a entregar ao Estado o excedente do que produzia, e pelos escravos, que faziam trabalhos forçados. Esse excedente permitia que um grupo de homens se dedicasse à defesa sem precisar produzir. Constituía-se o exército. Outro grupo cercava o faraó, cuidando de reforçar o caráter religioso da ideologia dominante. Esses eram os sacerdotes. A religião era fundamental para manter essa estrutura de poder. Quem se atrevia a conspirar contra o próprio Deus Faraó? Na certa, ia ser punido. Vimos que o modo de produção escravista quase não havia avanço de técnica de produção dos recursos produzidos. Enfim, das forças produtivas. Essa foi uma contradição interna que fez ruir o edifício do modo de produção escravista. No modo de produção asiático, a contradição interna era o alto custo da manutenção dos setores improdutivos da sociedade. Quem? Os guerreiros, sacerdotes, funcionários da corte. E da edificação das obras suntuosas, palácios, templos e túmulos reais. Quer dizer, essa era a contradição. Como é que manteria um modo de produção desse, tendo que manter? Quem manteria? Quais os recursos? De que forma? Certo? Então, aí está a contradição, e é na contradição que ele também vai ser o quê? Rompido, que ele vai ser subvertido, tá certo? As contradições, então, do modo de produção asiático. Um dos aspectos mais negativos dessa forma de organização da sociedade era o seu custo, representado pela manutenção dos sacerdotes, a edificação dos templos e principalmente das tumbas reais, que são as pirâmides. Tudo isso consumia a parcela maior do excedente produzido pela sociedade inteira. Avalia-se que a construção da pirâmide de Quéops tenha ocupado 100.000 trabalhadores durante cerca de 20 anos. Só a alimentação e vestimenta de toda essa gente devem ter absorvido a capacidade de produção de excedentes de cerca de 3 milhões de camponeses. Os sacerdotes
não eram o único grupo que compunha a parte privilegiada da sociedade. A seu lado desfilavam os nobres, os funcionários e os guerreiros. Isso está citado no livro chamado A Incrível História dos Homens e Suas Relações Sociais, da editora Vozes, né, de Petrópolis, da Mangabeira, de Barbosa, né? São os escritores as escritoras do livro, tá? Bom, o grande edifício do modo de produção asiático, então, ruiu por vários fatores. A apropriação privada da terra pelas famílias nobres, no início do modo de que aí dá o início do modo de produção feudal, que nós vamos ver depois. As invasões estrangeiras, o caso dos impérios como Incas e os Astecas na América Latina, a militarização do Estado por causa das frequentes guerras e a divindade do rei, caso dos hebreus do Egito. Então, os fatores que vão levar o modo de produção asiático a ruir estão dentro dele próprio. Então, o modo de produção, ele está num processo também de quê? De desenvolvimento, de acordo com que a sociedade vai caminhando, né, com esse modo de produção, ele também vai gerando os seus conflitos, os seus questionamentos. Quanto mais gera privilégios, mais a classe de baixo começa a questionar. E também o fato de como manter os privilégios, né, com tamanha exploração das camadas de baixo. Então, isso começa a interferir e é o que vai iniciar, romper com o modo de produção asiático, iniciar um modo de produção feudal, que vai ser o tema do estudo que faremos no nosso próximo estudo, né? Continuando aqui com o nosso livro, O Marxismo Ainda é Útil? Eu agradeço a vocês que estiveram comigo aqui. Lembrando, né, que quem gostou, quem acompanha, dá um likezinho aí pra gente, dá uma curtida. O vídeo também vai ser reproduzido no meu canal do YouTube, Glaucelena Souza. Você entra lá, dá um likezinho, se inscreva no canal para acompanhar o estudo desse livro, que ele é interessantíssimo, instigante e muito atual, né? O marxismo ainda é útil, eu digo afirmando e não perguntando. Tá bem? A vocês que entraram aí na página, muito obrigada. Esteja comigo. Toda segunda a gente aparece por aqui, né? Em um horário assim surpresa, para que a gente possa conversar, né? Eu falo aqui do livro, vou comentando, lendo e comentando o livro com vocês, que achei que é uma forma importante, né? Da gente que trabalha a história, também poder dizer para vocês da nossa forma, o nosso olhar do trabalho que hoje nos apresenta remoto, mas é um trabalho que a gente não pode deixar, né, nunca passar, que é esse de ensinar, de poder dialogar, de abrir as mentes para uma criticidade na perspectiva de mudar, né, o estado real das coisas que a gente vem vivendo e que possa interferir nesse nosso modo de produção tão excludente, tá bem? E boa noite para vocês, um beijo e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo.